Você quer aprender a desenhar? Aprender as técnicas de construir os personagens dos mangás e dos animes? Segue essa dica aqui que você vai aprender através de um dos melhores cursos que a internet pode oferecer para você. É o método FanArt 2.0. Com ele vocês vão aprender a desenhar os personagens, os favoritos de vocês em apenas 7 dias, mesmo se você não souber nada de desenho. O curso ele é 100% online. Você pode assistir ele de qualquer lugar, a qualquer hora, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, aonde você quiser. Ele tem 35 videoaulas compostas por aulas práticas, bem objetivas e com exercícios que vão te ajudar a entender melhor a construção destes personagens com técnicas muito práticas, muito bacanas. E o acesso ao site, ele é vitalício. Uma vez que você está matriculado, você pode continuar acessando quantas vezes você quiser para você continuar revisitando os exercícios que você começou. E ele fica liberado 24 horas por dia para você poder utilizar o momento que você quiser. E você acha que é só isso? Além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, o curso ainda disponibiliza para vocês 3 bônus super importantes e interessantes para a sua evolução durante o seu aprendizado. E aí, o que é que você está esperando? Acesse o link agora que está aqui na descrição do Método FanArt 2.0 e comece já o curso que vai mudar a sua vida e você finalmente vai conseguir realizar o seu sonho de ser um grande desenhista de mangá e de anime. Está iniciada a contagem regressiva e o projeto Nova América nunca esteve tão perto de acontecer. Faltando 11 horas e meia para que o projeto da Sociedade da Injustiça aconteça, a gente tem aí um recap bem rápido dos episódios que antecederam a construção desse ápice que começa a se anunciar a partir deste 12º episódio de Stargirl. Um dos episódios que traz à tona grandes coisas, grandes revelações e com certeza aponta para um último episódio da série que vai ser espetacular. O episódio começa com o Henry Sir, o Brainwave, conversando com o Dr. Ito, indo justamente fazer os primeiros testes da grande máquina que vai fazer as ondas mentais que vão dominar metade dos Estados Unidos. E é muito bacana porque a gente vê que o Henry Sir está praticamente certo, apesar de todas as recomendações que o Dr. Ito colocou para ele. Na casa de Bárbara, o agito já está instaurado. Eles estão fazendo as malas porque desde o episódio anterior já se criou a certeza de que eles já são um alvo fácil para a Sociedade da Injustiça. E então a Stargirl já é assim comum em falar para a mãe sobre o cajado cósmico. E é engraçado que agora a Bárbara já absorveu essa realidade e ela já entende que a sua filha tem um objetivo maior. Nesse momento, o Mike e o Pat, os dois vão para a oficina também organizar as coisas para sair de lá. E nesse momento eles têm uma conversa muito rápida de pai e filho, e nesse momento o Mike fica ali brincando com uma furadeira, e esse realmente é irritante, e a forma do Mike inclusive chamar a atenção do pai. Ele não está fazendo aquilo só porque é um garoto, é porque o pai durante esse tempo todo, como eu já havia dito nos episódios anteriores, tem deixado o Mike de lado. Aliás, é uma preocupação minha o que vai dar da vida do Mike, depois que inclusive o próprio Brainwave no último episódio disse que ele também é um alvo da Sociedade da Injustiça. E nessa conversa que eles têm, o Pat dá um grito com o Mike para ele parar com aquilo. E claro, ali ele percebe a bobagem que ele fez e o que ele está fazendo com o filho. E claro, o Mike se afasta e vai para outro canto. Nessa hora, a gente percebe que tem alguém mais dentro da oficina. E lá surge Crusher, o mestre dos esportes, que na verdade o Pat só finge não saber que é ele. Só que agora ele sabe quem é o Pat e ele foi lá justamente para acertar as contas. E ali
ele já começa com aquela intimidação da mesma forma que ele fez no episódio, se eu não me engano, episódio 9, contra o treinador, que eles mataram porque o treinador expulsou a filha do jogo de futebol americano. E lá eles começam uma conversa intimidatória, e é ali que o mestre dos esportes já dá o ultimato e com o seu bastão já se prepara para bater no Pat. O Pat não tem tanta habilidade de luta assim, ele é destemido, mas não tem as habilidades do mestre dos esportes. Consegue sair na porrada, inclusive o próprio mestre dos esportes fala pra ele, então tá bom, vamos resolver isso aqui do jeito antigo. E os dois começam a sair na porrada honesta. E claro, o Pat leva a pior. E nessa hora, quando o Pat tá todo destruído, ele bate o Pat justamente na porta que dá passagem pra garagem onde ele guarda o robô. E lá ele se revela e o Crusher vê aquela máquina e fala, nossa cara, tô começando a achar interessante essa garagem aqui. E lá ele fala assim, então tá bom, vou resolver o meu problema com você aqui e vou ficar com essa belezinha. Então no momento em que o Crusher vai dar o golpe final, ele toma um golpe de furadeira, que quem dá esse golpe de furadeira é o Mike, que chega por trás e deixa o Crusher todo ferido. E então o Pat, ele dá um golpe fatal, não mortal inclusive, no Crusher, e deixa ele desacordado ali. E é nessa hora que a gente vê uma relação totalmente fragmentada se recolocar nos lugares. A gente vê o Mike vislumbrando do que o pai dele é capaz de fazer e o que o pai dele representa. Ele fica fascinado quando vê aquele robô gigante, e o pai ainda diz que foi ele quem fez. Ele olha pro Pat com um olhar assim de admiração, de uma, sabe? Ele percebe que existe um algo maior ali, e que ali sim ele entende as razões do pai ter sido tão recluso e protetor com ele durante todo esse tempo. Enquanto isso, na casa de Bárbara, elas estão se arrumando para sair, como foi no início do nosso vídeo. E ali, de repente, elas são surpreendidas pela presença da Tigresa, justamente a esposa do Crusher. Parece que foi combinado. E ela entra na casa já com o objetivo. E a Tigresa, ela é pavio curto, ela não conversa, ela já chega atirando as flechas com a besta que ela carrega. E ela é muito habilidosa nas acrobacias, ela é uma acrobata, quase uma ginasta. E ali o cajado cósmico se manifesta e a Stargirl começa uma batalha com ela dentro de casa. Bacana essa cena que o cajado cósmico protege a Barb, e quando ela vai ser golpeada em algum momento ali pela Tigresa, o cajado cósmico meio que apoia as costas dela, e é engraçado que ela fica suscetível aos poderes dele, que comanda praticamente a cena toda. A Stargirl, a gente percebe que ela tá ficando bem mais habilidosa na arte da luta, e a Tigresa já não tem tanta facilidade assim de atingi-la. E com muita insistência, com muita habilidade, a Courtney consegue atingir com uma rajada a Tigresa bem cheio, destruindo praticamente toda a porta de entrada da cozinha ali. E claro, a mãe ficou estarrecida, porque ela ficou ferida, apanhou inclusive da Tigresa, e a Courtney falou, mãe, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ela falou, filha, isso foi incrível. É legal a gente ver a Barb entrando no jogo, no contexto desse universo da Stargirl, apesar de todos os medos que ela tem enquanto mãe da Courtney, mas ainda admirando essa nova fase que a filha está vivendo. Enquanto isso, na casa de Jordan McKent, os seus pais suecos, aquele casal sueco, sussurram para ele o tempo todo, aliás, ficam pilhando o McKent o tempo todo sobre os planos da Sociedade da Justiça, e ao mesmo tempo zomba da Bárbara, que ela não é tanto isso que eles esperavam que ela fosse, como um futuro par do filho. Só que a gente sabe, o Jordan tem uma quedinha por ela sim, mas ele está dividido no meio de tantas decisões que a Sociedade da Injustiça está fazendo. Então ele recebe, no meio dessa conversa, uma ligação noticiando justamente que o Mestre dos Esportes e a Tigresa tiveram problemas. E ali ele chama a diretora Bowen
para ir até lá, dar uma força para eles. E é legal que nesse momento a gente vê a primeira relação direta da diretora Bowen com seu filho Isaac, né? E por que eles tiveram essa interação? Quando ela chega na sala, no gabinete dela, o filho dela tá lá com toda a roupa de fanfarra rasgada, choroso, dizendo que ele é alvo de valentões que fazem bullying, até por conta desse defeito, por assim dizer, que ele tem da mandíbula muito para frente. E ela começa a contar que também o pai dele teve o mesmo problema, sofreu das mesmas coisas, né? E ali, ao invés da gente... É engraçado como essas características do mal, que são da sociedade da injustiça, aliás, a gente tem aquela figura da diretora Bowen, toda austera, tranquila para falar, exímia tocadora de violino, e a gente vê, de repente, aquela mãe serena dando um conselho para o filho. E ela disse que quando o pai também teve o mesmo problema, ele atacou as pessoas que fizeram aquilo com ele. E atacou com um instrumento musical que ele tinha, que era justamente aquele violino. E ali ele dá uma parada para pensar no que a mãe falou, e ele olha para o lado e vê justamente a tuba, que é um grande instrumento, é um metal, que a gente pode chamar, né, os instrumentos musicais, e ele fica imaginando as possibilidades que ele poderia ter com aquele instrumento musical gigantesco. A diretora Bowen então é designada para ir até a casa da Bárbara, e quando chega lá ela se depara com essa cena do casal, o Crusher e a Tigresa, abatidos, né? Ele que apanhou do Faixa e ela que apanhou da Stargirl, os dois ali daquele jeito. É engraçado que a diretora Bowen, quando chega lá com o violino, toda calma, tranquila, dona de si, e diz para os dois: que bagunça, vocês não são capazes de fazer nada se vocês não perderem a linha. E ali ela começa a fazer uma conversa que, cara, não dá para conversar desse jeito com pessoas desequilibradas como aquele casal. E ali já começa a criar um clima e ela começa toda hora a falar coisas que mexem com o ego. E mexer com o ego de gente descontrolada é um problema. E é bem nessa hora que a Tigresa, depois de escutar tanta coisa da diretora Bowen, ela aponta a besta e atira uma flecha matando a diretora. O grupo então sai em direção a uma cabana na floresta, muito bonita inclusive, onde eles poderiam ficar por um período escondidos com relação ao perigo iminente de serem alvo da sociedade da injustiça. Antes de sair, o Pat programou o robô para chegar lá em modo remoto. E é bacana que todo mundo vai chegando, todo mundo vai se encostando. Um último carro que chega na cabana com todos ali é uma caminhonete que até o pessoal ficou assim. A gente, inclusive, quando vai chegando, a gente acha estranho. E quando a gente percebe, quem está chegando é o Justin, o Sir Justin, o Cavaleiro Brilhante. Eu sempre falo Cavaleiro Andante aqui nos vídeos. E ele chega com um monte de comida, um monte de compras para poder dar uma força para todo mundo que estava ali. Legal que nessa hora o Mike fica mais admirador ainda do seu pai, porque a gente escuta aquele estampido de retrofoguetes no céu e é o robô chegando remotamente, pousando na frente da casa. É muito bacana a gente ver o brilho nos olhos do Mike, depois de tantos episódios sofrendo, sendo colocado de lado o tempo todo. E para lá, e todos eles então resolvem entrar na casa para poder descobrir os planos da Sociedade da Injustiça. No covil da Sociedade da Injustiça, existe uma discussão da Cindy contra o Brainwave, que fica ali, cutucando o tempo todo, que ele foi o culpado pela morte do Henry, e ele retruca, dizendo que ela é que foi. Se ela tivesse feito o serviço dela direito, talvez ele não tivesse matado o próprio filho. Conversa de maluco, né? Nesse momento, Dr. Ito abre uma porta e convida o Brainwave para fazer os testes da máquina. E lá eles passam... É bacana esse momento porque a gente passa por túneis, por uma instalação, uma coisa assim, bem clandestina, mas gigantesca. E a gente adentra uma sala. Eu praticamente fui ficando com expectativas e a minha cabeça já começou a fazer conta. Se for como é o Brainwave,
Eles só podem utilizar uma máquina que amplifique de verdade a mente dele. Mas como seria o formato dessa máquina? E logo que entra na cena, a gente vê um complexo com antenas dessas de transmissão de centro espacial, bem grandes e tudo mais, e embaixo delas, uma estrutura circular. Cara, na hora que eu comecei a ver aquilo, eu falei, não pode ser. Tá muito parecido. E foi entrar pela porta que dá acesso ao ambiente que a gente se depara com um ambiente muito parecido com o cérebro do Dr. Xavier de X-Men. Olha, eu francamente não sei como que vai ficar isso na questão de direitos autorais, mas é igual. Só a única coisa que muda é a história. A gente tá vivendo a história da Stargirl e os X-Men, a dos X-Men. Então, eu penso que alguém vai cobrar por direitos autorais por essa imagem, mas mesmo assim, ficou muito legal. Apesar de que a gente vê algumas diferenças estéticas, mas o conceito é praticamente o mesmo. Brainwave faz os primeiros testes e a impressão que dá é que ele vai morrer. A máquina praticamente ela emite raios que vão direto a 2 transistores que são colocados aqui na cabeça pelo Dr. Ito. E ele vai ali aumentando a polaridade da energia, e cada vez que aquilo vai aumentando a gente vê que é sofrido, é difícil. É a primeira vez que a gente vê no semblante do Brainwave um descontrole daquilo que ele tanto almejava. Dava a impressão sim que ele morreria naquele momento. Mas depois que o Dr. Ito desliga, que inclusive alguns dos relógios que fazem a contagem do nível de energia que está sendo emitida ali, começam a quebrar de tanta polaridade que ele coloca ali para que a máquina funcione. E ali, quando termina de fazer aquele primeiro exercício, o Dr. Henry Sir, ele fala assim, cara, eu consegui ouvir a mente de muita gente ao mesmo tempo. Consegui ouvir a mente deles, as angústias, os segredos mais profundos e muito mais do que a gente pode imaginar. Com certeza, o nosso projeto Nova América vai dar certo. Lá na cabana, as pessoas já instaladas, a gente começa a acompanhar um pouco daquela nova rotina até que os planos efetivamente de atuação deles comecem a funcionar. E em um certo momento a gente vê a Beth com os óculos do Dr. Midnight fazendo um scan na Yolanda, que está ali bem cabisbaixa, triste, por conta de ter perdido o seu grande amor, o Henry Jr. Ela tá assim, sofrendo com a morte dele, porque finalmente ela viu o amor que ele tinha por ela no momento do sacrifício. Mas ainda assim, o Rick, que é o Our Man, tá lá com o seu caderninho, o seu caderno de notas, que era do seu pai, do Rex Tyler, do falecido Rex Tyler, e ele tinha encontrado ali algoritmos que revelariam os planos da Sociedade da Injustiça. E ele já tá ali há semanas tentando desvendar aqueles valores, aqueles cálculos, e não consegue. Ele já tentou de tudo, data de nascimento, coisas que eram comuns da convivência deles, coisa que o pai tinha em comum, e ele faz um apelo pro Justin, e chega ali daquele jeito, com a memória fraca, todo debilitado, e pede ajuda para ele. Só que o Justin, ele não tá nas faculdades mentais normais. Ele teve uma espécie de lobotomia, e a gente não sabe como ele vai recuperar essa capacidade mental dele. E ele, no momento que o Rick conta todo o raciocínio que ele teve até o momento para tentar descobrir, o Justin dá um estampido assim e fala: eu vou limpar o banheiro. Deixando o Rick totalmente frustrado e continuando ali sem resposta nenhuma. Do lado de fora da cabana, a gente tem um momento de reconciliação. O Mike, ele vê ali a Courtney e conversa com ela. Poxa, legal isso daí, hein? Você tem um cajado mágico, né? Ela fala cósmico, cajado cósmico. Poxa, imagina se fosse eu que tivesse achado isso daí. Da mesma forma que era no passado, quando o Faixa
falava a mesma coisa por Starman, né? Parece que é uma coisa de geração para geração. E ali ele fala: desculpa, eu não sabia que tudo estava acontecendo, meu pai nunca me fala nada, agora eu entendo, né? Eu posso? Ela falou: vê o cajado, vê se funciona comigo? Ela falou: claro, pode. Aí o Mike vai lá pegar e frustradamente nada acontece. Mas ele ainda tem assim uma esperança de, quem sabe, herdar o que o pai construiu, que é o robô. Ele ficou muito fascinado com aquela peça e ele tem anseio, sim, de num futuro muito próximo ser um grande parceiro da sociedade da justiça. Enquanto isso, a Bárbara e o Pat, com a relação bem abalada depois de tudo isso que foi revelado, eles têm uma conversa bem cabeça para poder acertar as pontas depois de tudo isso que tem acontecido. E aí ela pergunta: por que você nunca me contou sobre esse seu passado antes da gente casar? E aí ele explica que todas as pessoas que ele conheceu, o próprio Sylvester Pemberton, que foi o Starman, e as pessoas que ajudavam a eles, que trabalhavam no FBI, e tudo aquilo que era próximo a ele, tudo aquilo morreu. Então esse momento que ele fez silêncio foi justamente para ele efetivamente construir a família que ele tanto sonhou. E ele pergunta para Bárbara: será que a gente ainda tem alguma chance? Será que nós dois ainda podemos, nós dois sermos a gente, sermos nós dois ainda como um casal? E ela fica com aquele ar: a gente vai ver, né? E nesse momento a gente vai de volta lá pro Rick e continua lá tentando desvendar o passado do pai e os códigos que ele conseguiu com aquele livro. Então ele fica tentando fazer todos os cálculos e não consegue. E nessa hora, depois da conversa que o Pat teve com a Bárbara, ele vai até lá o andar de cima conversar com o Rick. E o Rick mostra o que ele tinha conseguido agora, e o Pat fica lá: poxa, mas tal coisa você já tentou? Não, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer. Bom, aí o Pat para: vamos pensar em alguma coisa que o seu pai tanto gosta. Não sei se vocês acompanham, mas no episódio 7, se eu não me engano, quando conta a história do Our Man, uma das coisas que o Rex Tyler mais gostava era um Mustang 1966 amarelo. E fica isso no ar, né? Eu, inclusive, quando o episódio estava passando, eu fiquei torcendo: cara, só pode ser isso. Dito e feito, o Pat sugere: poxa, seu pai tinha um Mustang 1966. Ele, 1966. Ele foi lá, colocou o cálculo dentro dos cálculos que ele estava fazendo lá, e ele consegue encontrar a resposta. E ali ele pede para Beth vir com os óculos do Dr. Midnight, e ele fala assim: escaneia isso aqui e decodifica tudo, que a gente quer saber aonde isso leva. E é nessa hora que a gente vê que ele projeta todo o mapa da Sociedade da Injustiça, que fica no subterrâneo de Blue Valley. E ali ele vê todas as câmaras, os lugares secretos, tudo que todo mundo queria saber tá ali naquele momento. E ali eles conseguem decodificar tudo. E enquanto eles fazem aquele giro, aliás, a cena é muito parecida com todo o aparato técnico do Homem de Ferro, só que tudo num único óculos, né? Aquela projeção em wireframe de todo o ambiente. E eles começam a olhar, e ali eles avistam, no centro da Sociedade da Injustiça, aquela câmara que o Brainwave usou para poder fazer os seus primeiros testes. E os planos começam a ser traçados a partir dali. Então a missão é dada para todo mundo. Cada um tem o seu posto de ação e o seu momento de agir. Eles ainda faltavam descobrir um pequeno detalhe de todo esse plano: as razões de se controlar as mentes de metade dos Estados Unidos. O que a Sociedade da Injustiça tinha em mente a partir do momento que eles tivessem acesso à mente de todas essas pessoas. E ali a Beth continua
fuçando no sistema, hackeando através dos óculos do Hourman, né? E nesse meio tempo, todo mundo tinha uma missão e, mais uma vez, chega na vez do Mike. E o Mike fala, tá, beleza, todo mundo vai sair. E o que eu faço? E aí, mais uma vez, o Pat fala pra ele, você vai fazer uma coisa muito importante. Você vai cuidar do cachorro. E segue o plano com a Beth à frente praticamente de tudo isso daí. Ela invade o computador da Sociedade da Injustiça e encontra ali um manifesto com todos os objetivos que eles teriam a partir do momento do controle mental. E ali, ela lê que o manifesto está escrito assim, ó, nova constituição para lavagem cerebral. E ali, os objetivos desse manifesto são combater o aquecimento global, forçar as pessoas a trabalhar com energia solar e eólica, energia limpa, acabar com a indiscriminação e apoiar todos os cuidados médicos para todas as pessoas no planeta inteiro. Parece que eles estavam andando ali contra a maré, porque são os planos mais altruístas que alguém poderia pensar. Seria perfeito, seria uma sociedade perfeita. E todos eles ali falam, caramba, a gente tá lutando contra as pessoas certas, né? O que isso acontece? Por que a gente tá fazendo tudo isso? Courtney, peraí, cara. A gente vai fazer o negócio certo? Calma. Beth, vai mais a fundo. A gente quer saber, porque se isso tudo estiver desse jeito, não vale a pena. Vamos apoiar esse pessoal. Fica uma dúvida, né? Mas aí, o Rick, né, que fez inclusive essa pergunta, ele responde, o Chuck, né, que é a voz que faz parte da inteligência artificial por trás dos óculos do Dr. Midnight, ele disse o seguinte, que a máquina, quando ela funcionar, ela afeta apenas mentes totalmente desenvolvidas. E mentes totalmente desenvolvidas, biologicamente, são os adultos, ou seja, só os adultos terão o controle, serão lobotomizados, por assim dizer. E o que acontece com o restante das pessoas que não têm a mente desenvolvida? Eles, por exemplo, adolescentes, né? Aí ele diz que cerca de 25 milhões de pessoas podem morrer no processo dessa lobotomia em massa se resistirem demais. Ou seja, se você sentir que você não está entrando no contexto, claro, as ondas mentais vão ser nocivas e vão acabar dando morte cerebral, principalmente para os jovens e crianças, então nem se fala. E para surpresa da Beth, nesse exato momento, enquanto ela está passando essas informações, lendo o manifesto, deixando todo mundo informado, o Chuck é invadido pelo jogador, um dos sócios que trabalham com Jordan McKenty na empresa. E ali ele invade o Chuck e começa a dizer para Beth, fala assim, cara, você pensa o quê? Eu não ia conseguir hackear você? Então, olha, só para te avisar, o cronômetro de contagem regressiva não é para quando vai ser iniciado, que inclusive apareceu para a Beth, ela ficou na dúvida sobre essa contagem. Ele disse, o cronômetro está marcando 30 minutos, porque faltam 30 minutos para a gente dominar metade dos Estados Unidos. E o pessoal entra em pânico. E como o Brainwave já estava conectado, a gente já percebe que durante aquele processo as coisas já ficam suscetíveis a dar errado. E é nesse momento que a gente percebe os adultos sendo afetados por esse processo. É legal porque a gente vê a Bárbara tá junto com o Justin, né? E os grupos estão assim, a Bárbara tá junto com o Justin, quem mais? O Pat tá junto com a Stargirl, e é isso, né? São os adultos que estão ali naquele momento. E a gente percebe em um determinado instante ali que a Bárbara fica parada e a gente percebe o detalhe nos olhos, aquele pequeno raio azulado, muito similar aos raios emitidos lá na máquina de controle mental, que inclusive o Brainwave está lá já usando e já iniciando o aquecimento para começar o processo. E ali a gente tem parados a Bárbara, o Justin e, pasmem,
para encerrar essa história, a gente tem ali a Courtney já de Stargirl andando pelos corredores sem saber o que fazer e ela chama o Pat. Vamos, Pat, vamos. A gente tem que seguir adiante. E de repente ela olha o robô, o Faixa, parado, sem fazer nada. E nessa hora que a gente entra dentro do cockpit e a gente vê o Pat com os olhos também já com os raios. E nesse momento a gente vê o Faixa empunhando a posição de soco e nessa hora que ele desfere um golpe e a gente encerra o episódio aí. Galera, eu vou dizer pra vocês, não vejo a hora de chegar não vejo a hora de chegar segunda-feira agora, porque esse último episódio tem muitas coisas que precisam ser resolvidas. Será que o Mike efetivamente vai ser um alvo da Sociedade da Justiça? Será que o Faixa vai derrotar a Stargirl? Será que a gente vai perder a identidade do Justin, do Pat e da Bárbara? O que será que vai acontecer com as crianças se forem suscetíveis a esse processo de controle mental? Será que elas vão ter um destino trágico? Porque já morreu filho de vilão pra caramba. A história já deu reviravoltas que são absurdas. Não dá pra saber exatamente quais os rumos que isso vai tomar. E, principalmente, será que o Brainwave vai conseguir alcançar metade dos Estados Unidos? Será que existe mais algum herói aí que pode salvar esse dia? O que será que vai ser possível? Ou então, será que o Mike vai assumir o Faixa e pilotar aquele robô? Cara, isso ia ser demais. Enfim, o último episódio de Stargirl, o 13º episódio de Stargirl, vai acontecer agora no próximo dia 10 de agosto, na segunda-feira agora. Então, galera, se prepare, porque na semana que vem tem história para contar. Stargirl, uma das séries que vão marcar a história do universo CW. E é isso, galera. Nossa live ficou para amanhã. Então, deixe seu comentário, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. E a gente se encontra amanhã. Valeu!